Essa audiência é fundamental, porque nós precisamos da representação do povo brasileiro em todos os espaços, inclusive no audiovisual. Ao longo do século XX, tantas foram as vezes em que vimos pessoas negras mostradas de forma estereotipada na TV, no cinema. É preciso mudar esse cenário e construir um outro imaginário. E não faremos isso sem a ampliação de participação de pessoas negras em toda a cadeia do audiovisual brasileiro. E se queremos construir uma memória de negritude, não há outra forma de discutir representação, senão discutindo também os meios de produção do nosso audiovisual. Aí, há alguns dados que são dados que a gente precisa visibilizar para poder enfrentar, construir esse diagnóstico para poder enfrentar. Em 2016, apenas 2% dos diretores e roteiristas de filmes brasileiros eram negros. No mesmo ano, 75% eram brancos. Estudo da UERJ, com base em dados da Ancine, apontam que, num período de 95 a 2018, apenas 2% dos filmes de maior público foram dirigidos por homens negros em premiações do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E homens negros venceram apenas 9% na direção e nenhuma mulher negra chegou a ser indicada nessa categoria. E aí a gente pode seguir. Quando a gente pega o levantamento da Cinemateca Negra, de 49 a 2022, foram realizados 1.086 filmes dirigidos por pessoas negras, com 83% dessas produções ocorrendo mais para cá, da década de 2010 a 2020. E antes da década de 60, apenas 6 filmes foram produzidos por pessoas negras. E seguem, 21, são 240 filmes que foram feitos no Brasil, e 4% destes contaram com direção, produção ou roteiro assinados por pessoas negras, o que mostra, inclusive, a invisibilidade das pessoas negras que estão produzindo no audiovisual, porque é um número também que não revela o que são essas e esses profissionais do audiovisual brasileiro. Os mesmos dados de subrepresentação a gente podia trazer a partir de elenco e representação, que em 2016 apenas 13% dos elencos dos filmes analisados eram compostos por pessoas negras. Em muitas produções não havia sequer nenhuma atriz negra ou ator. Parece que 42% é isso mesmo, isso lá atrás. Melhorou, mas a gente vê, inclusive, as histórias sendo contadas de outras formas, reforçando o que é o imaginário sobre o que é o papel, o lugar da pessoa negra. Em 2022, dados da Ancine indicam que apenas 20% dos filmes nacionais tinham protagonistas negros. 2022 foi ontem. Não é a década de 60. E na televisão, estou terminando já, mais de 70% dos atores em novelas da Globo eram brancos, apesar da maioria da população ser negra. A gente sabe que o audiovisual é um dos setores mais estratégicos para a economia brasileira e, sem dúvida, é fundamental que a gente amplie a representação de pessoas negras em toda a cadeia desse importante instrumento de desenvolvimento econômico brasileiro. Houve a instituição de um grupo interministerial em 2024, com a missão de propor e coordenar ações para o desenvolvimento de capacidades empresariais, produtivas e tecnológicas alinhadas à nova indústria Brasil, para pensar a ampliação de participação de pessoas negras no nosso audiovisual. E é nesse contexto que a gente entende que é urgente que a legislação brasileira avance no sentido de ampliar o escopo das ações afirmativas, contemplando não apenas os indivíduos, as pessoas negras, mas também agentes econômicos com potencial transformador em seus territórios, fortalecendo com a cara do povo brasileiro a indústria audiovisual nacional. Nós sabemos que as políticas afirmativas foram fundamentais para mudar a cara da universidade no nosso país, para popularizar a universidade, onde a gente consegue fortalecer política afirmativa num Brasil que teve quase 4 séculos de escravidão, uma abolição inconclusa, ainda uma lógica colonial que permanece muito viva. Onde nós conseguimos fortalecer políticas afirmativas, a gente vê aquele instrumento, aquele equipamento se transformar, se aproximar do povo, e por isso é fundamental que a gente avance também nessa agenda.
Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de todas vocês, de todos vocês, dizer que nosso mandato, que essa comissão e que a bancada negra dessa casa e que o esforço que a gente vai fazer aqui é para avançar nos marcos legais necessários para que o audiovisual brasileiro tenha a cara do povo brasileiro e, com isso, novas histórias vão ser contadas do jeito que a maioria do povo brasileiro experimenta essa história nos seus territórios, nas suas vivências. Muito obrigada.